Bom dia para você, bom dia para a sua família, bom dia para os seus filhos, bom dia para os seus colaboradores, para os seus amigos, para os vizinhos, para aqueles que estão perto. Bom dia para quem está longe, mas muito bom dia mesmo. A gente deseja uma quinta-feira de muita alegria, de muita prosperidade, de muito amor no coração, de muita saúde. Pois é, para todos que você tem esse carinho todo especial. Ainda que esteja longe, mas você tendo esse carinho especial, com certeza, você termina aqui atingindo esta pessoa no bom sentido, né? Com alegria, com força, com determinação, com esperança. Sabe, eu estava pensando hoje pela manhã que algumas pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos difíceis, por momentos de adversidades. Mas olha aqui, às vezes a gente olha, tem uma esperança bem pequenininha lá no fim do túnel. É uma luzinha bem, sabe, quase se apagando. Quase, ela ainda não se apagou. Portanto, há esperança. E aí, isso é que eu estava pensando e gostaria de compartilhar, e já estou compartilhando esse sentimento com você, é que há esperança. Então vamos investir toda a nossa força, todo o entendimento, toda a esperança, exatamente nessa luzinha que ainda resta neste quesito. Ruim é para quem não tem mais nenhuma esperança, ruim é para quem não tem mais jeito, mas tem vida, tem uma luzinha mesmo que bem quase apagadinha ali no fim do túnel, mas que há esperança. Então invista essa sua força, sabe? Se encha de Deus, de alegria, de esperança, que com certeza você vai ter sim dias melhores, teremos sim dias melhores. Aí eu, hoje de manhã, tipo assim, consegui devolver um sorriso, o sorriso de esperança. Por que se desesperar, né? Então vamos ter alegria, vamos ter esperança, que com certeza tudo vai melhorar. É o que a gente deseja para você que está agora nos assistindo, tá legal? Gente, olha, o nosso programa já está no ar, né? E ele pode ser visto de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela sua TV Mar, canal 25. Aí tem várias opções para você assistir a programação da TV Mar. Por exemplo, tem um telefone Android ou o sistema iOS. Nesses dois aparelhos, você pode baixar esse aplicativo que está aí na sua tela, ITV Mar, canal ITV Mar, desculpa, só ITV Mar. Esse é um aplicativo para ser baixado no Android ou no iOS. E você vai assistir, você vai ter a programação, porque você pode não estar em casa, né? Pode não estar próximo de um computador convencional, e aí você pode assistir. Você tem uma outra opção para assistir a TV Mar, canal 25, que é através da nossa gazetaweb.com, no portal Gazeta Web. Lá no portal Gazeta Web, o Fábio está mostrando para a gente aí, ó. Tá vendo aí? Eu estava até ligado ali na notícia, mas ele está ali, ó, TV Mar, do lado esquerdo, onde ele está com a setinha. Aí você vai clicar aí, depois você vai clicar no ao vivo, né? Ele clicou, você às vezes já entra logo no ao vivo, mas às vezes não entra, mas você tem essa opção aí. E aí você começa a assistir a TV Mar exatamente em tempo real. O que está passando na TV Mar, você está assistindo aí através da Gazeta Web. Pronto. Essas aí são essas opções. Nós temos uma outra opção que é através do canal do YouTube. Lá no YouTube, Fábio, a gente vai mostrar isso aí agora. Quando você digitar YouTube, está aí a primeira página, né, do YouTube. Aí lá em cima, onde está a setinha, você vai digitar TV Mar Canal 25. Pronto, como o Fábio acabou de digitar. TV Mar Canal 25, né? Enter. Depois vai aparecer a primeira página da TV Mar. Não é essa aí. Ele vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar. Pronto, tá aí. E aí você tá com os programas atuais, os de ontem, né? Daqui a pouco vai estar o do Viderlan Araújo, né? O canal Esporte, tá aí o Cortando com Ariel, que colocaram o nome TV Mar. Era para ter colocado a minha foto, a foto da minha entrevistada de ontem, e não colocaram, né, Fábio? Mas tudo bem, acontece. Aí, pronto, Fábio, pode voltar. Muito obrigado. E aí a gente tem essas opções. Por que, Ariel? Eu gosto de ser um pouco didático, porque como eu tenho algumas dificuldades, né, com a tecnologia, eu acredito que muita gente também tem, aí por isso que eu vou mostrando detalhadamente para que você não tenha dificuldades, né, para poder acessar. E por que o YouTube? Porque daqui a pouco você vai querer
recomendar o nosso programa, o nosso entrevistado de hoje, e daí você tem essa opção, qualquer hora a pessoa pode assistir em qualquer lugar e vai estar lá no YouTube. Portanto, fica essas dicas aí, tá legal? Agora, olha aqui, ó. Hoje no nosso programa nós vamos conhecer um pouco mais do autismo. Pois é, olha que coisa interessante para a gente assistir hoje. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial de Conscientização desta doença que atinge especialmente as crianças. Aí vamos conversar com a doutora neuropediatra, doutora Terezinha Almeida, ela que é coordenadora do ambulatório de autismo do Hospital Universitário. Agora, me fala uma coisa, você tem ou não tem motivos agora para mandar um recadinho para os seus amigos, para amigas, parentes, especialmente algumas que você conhece, que tem um filho que é autista, né? Um parente, um amigo, tá bom? Alguma criança bem novinha que você desconfia, a família desconfia um pouco, então você tem todo motivo agora para colaborar com essa família e mandar um recado, olha, assista aí rapidinho na TV Mar, não, eu não tenho net, mas pode ir pela Gazeta Web, explica para ela que com certeza ela vai ficar muito feliz, porque eu tenho certeza que a entrevista vai ser muito legal e muito útil para toda a sociedade, tá certo? E a gente vai ver também, saber um pouco mais sobre o aumento do pão, que a partir desse mês fica exatamente mais caro, mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Aumento do pão, é muita novidade não, mas a gente vai saber por que esse aumento aí do pão, deve ser a gasolina também, o petróleo, o dólar subiu, enfim, né? Mas vamos ver, vamos saber por quê, né? Gente, em tempos de internet e pirataria, vender 40 mil discos não é uma tarefa fácil, mesmo para um artista popular, né? Por isso mesmo, a gravadora Sony Music fez questão de homenagear Djavan como status de disco de ouro, pela venda de cerca de 40 mil CDs desde o lançamento da caixa Djavan em novembro de 2014. O disco reúne 20 CDs, com toda a discografia do artista alagoano, além de raridades como fotografias do acervo pessoal do cantor. A caixa traz versões de músicas do compositor em inglês e espanhol, nunca lançados no Brasil. E aí, sem dúvida, queremos dizer que estamos felizes pelo sucesso do nosso alagoano, o cantor Djavan, tá bom? Então a gente fica muito feliz com isso. E a partir de abril, ao menos uma tarde de sábado por mês, o samba de raiz vai ter lugar em um dos quintais mais tradicionais da culinária em Alagoas, o Sábado Divino. Tem como proposta reunir nos finais de tarde um público seleto, interessado em boa música, boa comida e bons drinks, né? Com uma atração, o primeiro Sábado Divino acontece no dia 11 de abril, exatamente 11 deste mês, das 16 às 22 horas, nos fundos do Divina Gula, né? As mesas já podem ser reservadas antecipadamente no próprio restaurante. Quando a gente fala assim, olha, por mais chique que a pessoa seja e tal, quando a gente fala assim, nos fundos, né, do Divina Gula, no quintal, e quando fala do sábado à tarde, né, a boa música, o bom drink, a boa conversa, um bom papo, né, entre amigos, familiares, gente, é coisa de muita riqueza, né? A gente não está falando de glamour, de relacionamento, de amizade, de descansar, de parar um pouco, de conversar besteira mesmo, né? Porque a gente também vive de besteiras, né? Não só vive de formalidades, não. Então, parabéns aí pela atitude, pela iniciativa, e a gente fica feliz e espera aí realmente que seja muita gente aí, que seja tudo para muita alegria, lazer, né? E isso a gente torce que aconteça exatamente dessa forma, tá bom? Gente, com o dólar em alta, a revista feminina da editora Globo, a Marie Claire, selecionou 10 destinos no Brasil para serem aproveitados nesta época, ou nesta época do ano, na Páscoa. Entre eles, uma praia de Alagoas, né? Trata-se da Praia do Laje, em Porto de Pedras, vizinha da badalada Praia do Patacho,
Pois é, legal. A Praia do Laje foi apresentada pela revista como um dos destinos ideal para aqueles que procuram sossego. E eu quero parabenizar. Olha, eu estava falando com o meu diretor, o Sidraque Ferreira, agora há pouco. Nós alagoanos, nós precisamos propagar mais as coisas boas. Né? Óbvio que tem momento para a gente criticar, tem momento para a gente descer a lenha mesmo, né? E aquilo que eu falo, se olhar no espelho e se autocriticar mesmo. Ó, Ariel, você precisa melhorar. Até fiquei gago agora. Você precisa melhorar, você precisa tirar algumas manias feias. Exatamente, né? De alguns aspectos que são aspectos que estão arraizados aí e parece que a gente precisa usar de uma certa forma a força, né, interior para arrancar umas manias feias. Então vamos propagar coisa boa. Quando alguém falar mal de Alagoas, aí você fala, mas a praia do Laje, ela foi destaque na revista da editora Globo, pois como um dos destinos, né, nacional, para exatamente as pessoas que escolhem uma tranquilidade, uma praia bela, bonita, gostosa, para quem quer um pouco de sossego. Então propaga isso, mulher, propaga isso, homem. Coisas boas têm que ser propagadas. Quando alguém fala mal em um aspecto do meu estado, eu procuro mostrar 2 ou 3 positivos. Agora, na hora de meter a lenha, não só no político não, no médico, na justiça, no secretário, no Ariel, né? No médico, no cabeleireiro, na própria imprensa. Quando tem que meter a lenha, mete mesmo, a gente lava a roupa aqui mesmo e vai tentando melhorar. O que a gente precisa fazer é tentar melhorar, tá certo? Então, fica aí essa dica e vamos propagar as coisas boas do nosso estado, tá certo? Tá aqui, ó, a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, ó. Tá aqui, ó, uma imagem bela, mas quem entender um pouco a matéria vai ver que tem um pouco de tristeza, tá certo? Porque a redução de vazão prejudica pesca no Rio São Francisco. E isso a gente fica um pouco preocupado, porque todo aquele pessoal naquelas ribeirinhas, aquelas cidades ali que contornam o Rio São Francisco, depende principalmente da pesca e a gente fica um pouco preocupado com isso, mas a gente espera que também isso possa ser revertido. Agora a gente pede aí que a própria natureza possa nos contemplar, que Deus possa nos ajudar e mandar muita água para que a gente possa ter muita água no Rio São Francisco. Reforma começa com 2 novas secretarias, né? Das 2 está aqui a Secretaria de Transporte, que será comandada pelo secretário Mozart Amaral, o engenheiro Dr. Mozart Amaral. Ele, que eu não tenho dúvida, eu estou falando principalmente, não é relacionamento não, eu estou falando com base no que a gente viu. Ele que ficou como secretário de infraestrutura do município e realmente mudou no aspecto de construção. Tem falhas, tem defeitos, tem construções que tiveram... Claro, gente, claro, quem muito faz vai encontrar bastante defeitos também, é natural. Não vai ficar tudo perfeito. O importante é que vá arrumando, vá ajustando para que as coisas possam cada vez mais melhorar. E ele que vai comandar a parte de transporte, né? No nosso estado, ele que vai ser o secretário de transporte do nosso estado. E ele, eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho, que a gente percebe o Mozart Amaral como um homem público, como gestor público, ele realmente dedica a força, não é uma pessoa vaidosa, eu o conheço, tive a oportunidade de conhecê-lo, de acompanhar alguns trabalhos dele, não é vaidoso, enfim, realmente emprega, trabalha, chega cedo no trabalho, é impressionante, né? Vai nas obras, visita as obras, e isso é muito importante. E eu quero dizer que eu estou feliz com essa iniciativa. Algumas pessoas criticam mais 2 secretarias. Bom, eu acredito que o governador, que eu também acredito que está com muita boa vontade de fazer uma diferença muito grande, ele que conseguiu enxugar muitas coisas, ele está colocando agora 2 secretarias. Eu não sei a de esporte, né? Não sei a de esporte, mas na minha visão, eu acredito que o Mozart Amaral vai comandar de uma forma brilhante e o Estado vai ganhar com isso. É assim que eu espero, né? É assim que eu espero que aconteça. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um rápido intervalo, bora?
bem rapidinho? Agora não esqueça, ainda dá tempo de você mandar aquele recadinho bem rápido para sua amiga, recomendar, você que pode estar assistindo já na reprise da tarde, da noite, ou até através do YouTube, recomende aí, peça para alguém acessar o nosso TV Mar Canal 25, através de vários meios que eu acabei de falar, e recomende, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o autismo, né? A doutora Terezinha Almeida, ela que é coordenadora do ambulatório de autismo do Hospital Universitário. E daqui a pouco você vai ver também uma matéria sobre o aumento do pão aqui no nosso estado, na nossa cidade. A gente vai para esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! O Marcelo é do time da defesa e adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Ah! Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Alagoas ganhou o maior complexo teatral a céu aberto do mundo. Vem assistir a Paixão de Cristo na cidade de Maria. 12 palcos elevados. 300 mil metros quadrados com toda a estrutura de segurança e conforto. Mais de 300 atores e a participação especial do ator Vitor Sparapane. Paixão de Cristo na cidade de Maria, no Agreste de Alagoas. Apresentações de 3 a 5 de abril. Paixão de Cristo. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Glúten, ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas
Frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. De volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da Esquina do Pão, ali no loteamento Bariloche, no bairro do Feitosa, no final do bairro do Feitosa, para a Beth, para a Claudinha, para o Tom, para todo o pessoal da Esquina do Pão, para a dona Neide também, que mora ali naquela área ali. Outro dia eu estava na padaria e ela falou: olha, eu assisto sempre. Eu falei: muito obrigado, continue assistindo. E também hoje eu encontrei com o Coronel Ramalho, um abraço para ele que está sempre ali correndo, né? O Coronel Ramalho, comandante da Polícia Militar de Alagoas. Mas olha, eu queria ter um pouquinho da resistência daquele homem, né? Ainda correndo muito, diariamente exercícios físicos, e isso é muito bom para a saúde. Então, um forte abraço para esse pessoal que está sempre nos assistindo. Gente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região lançou edital para o cargo de juiz substituto esta semana, com 228 vagas que serão distribuídas em 13 estados do país, mais o Distrito Federal. Entre as vagas estão 3 estados do Nordeste: Bahia, Maranhão e Piauí. O salário básico do concurso é de R$ 23.997 e as inscrições podem ser feitas pela internet através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. A inscrição segue até o dia 28 de abril de 2015. O valor da inscrição é de R$ 239. Então, você que está aí lutando para ser juiz, já pode começar a aumentar a sua esperança, né? E agora, olha aqui, ó, comprar pão em Alagoas vai ficar mais caro a partir deste mês. Pois é, o aumento dos custos para a produção do produto vai resultar em uma alta, né, no final de 8% a 10% para o consumidor. O nosso repórter que voltou, estava de férias, estava fora do país, eu acredito, o nosso Fernando Palmeira traz mais informações. Vamos conferir. O pão nosso de cada dia está mais caro a partir de agora, entre 8% e 10%. Estou aqui ao lado de Alfredo Dacal, que é presidente do Sindicato dos Panificadores e vice-presidente da Associação dos Panificadores do Estado de Alagoas, e nos fala sobre esse aumento. Surpresa ou já era esperado esse aumento, Dacal? Isso não é surpresa, já era esperado. Eu posso dizer o seguinte: não é uma notícia que nós gostamos de dar, porque aumento de preço de pão significa diminuir o consumo. E nós, em Alagoas, no Nordeste como um todo, já temos um consumo bem abaixo do consumo nacional, que também é baixo, bem abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 60 quilos per capita ano. No Nordeste é 20. Então, isso vai impactar na redução do consumo. Mas, infelizmente, nós somos obrigados. Por quê? Primeiro, em janeiro, nós tivemos a nossa convenção coletiva e teve um reajuste do salário dos trabalhadores em torno de 8%. Depois, esse aumento aí de energia elétrica, que foi um impacto muito grande, principalmente as padarias que trabalham com forno elétrico, né? E não é só o forno, você vê que a nossa padaria é toda iluminada. A energia está nas máquinas, está na iluminação das lojas, está em tudo, né? E ainda estamos vivendo uma grave crise agora, porque as padarias, 98% das padarias de Alagoas e do Brasil também, não tem as máquinas com os dispositivos de segurança que o Ministério hoje está cobrando.
Essa resolução, a NR12, né, ela foi modificada em 2010 e até 2012 as máquinas que se compravam não tinham esse dispositivo e o Ministério agora está cobrando. Então, hoje, né, em média, uma padaria para trocar suas máquinas precisa dispor de R$150 mil. Agora, o sindicato vem trabalhando com o apoio do SEBRAE, da Federação das Indústrias, do SENAI, e nós estamos aí trabalhando com as firmas para fazer a retrofitagem, ou seja, readequar as máquinas, que vai ficar em torno de 20%. Então, é necessário que os panificadores procurem o sindicato, procurem a associação dos panificadores, para a gente discutir como fazer o reajuste dos seus produtos de acordo com a planilha, que cada loja é um reajuste, que os custos são diferentes, né? E também como enfrentar essa crise, né? Porque a gente tem que resolver o problema da segurança dos trabalhadores, isso aí não pode negar. Mas vamos, né, trabalhar, estamos negociando com a Agência de Desenvolvimento para ver se conseguimos crédito. Esse crédito, em vez de um fiador, pode ficar como garantia das máquinas e readequar. E vamos, né, reajustar os preços, porque senão o prejuízo vai ser grande e muitas empresas vão fechar em Alagoas. Mas, independentemente da situação particularizada de cada empresa, pode haver diferenciação aqui em Maceió de preço de padaria para padaria? Não, pode não. Porque cada padaria é um custo. Você vê que tem muitas padarias e a grande maioria são empresas familiares, né? Então, trabalha o pai, a mãe, os filhos, um fica no caixa, outro fica... né? Alguns até o dono trabalha na produção, né? E são lojas mais simples, com um custo menor. Então, essas lojas têm um preço menor. E outras não, né? Agora, tem o mais grave aqui em Alagoas, são as empresas informais. Essas são terríveis, porque não pagam imposto, não pagam nenhum tributo, assim, né? As questões trabalhistas não tem nenhuma segurança do trabalhador e estão concorrendo com a gente. Então, isso a gente vem trabalhando também. Temos padaria clandestina em Maceió. Clandestina. E essa é um perigo, porque a gente alerta não só o Ministério do Trabalho, que já nos prometeu que ia fiscalizar, mas também a vigilância sanitária, que só a gente que sabe e a gente que quer também da área de saúde as condições que esses produtos são produzidos dentro dessas lojas e que como são vendidos na rua em carrinhos, sem nenhuma higiene e risco para a população. Inclusive o preço é diferenciado, fica um preço muito aquém e o peso do produto também. Também, porque a lei obriga que o pão, todos os produtos de padaria sejam vendidos a peso. Hoje até banana é vendida a peso. E essas pessoas vendem um pão por unidade e a gente sabe que às vezes botam alguns aditivos que não é bom para a saúde, para o pão crescer artificialmente e vende por unidade enganando o consumidor. Eu acho que pão tem que ser vendido na padaria e a peso. Cacau, agora para o consumidor saber ter menos prejuízo, é melhor comprar por quilo, por unidade? Qual a ideia que você passa, assim, a orientação para que o consumidor tenha uma certa economia? A orientação do consumidor, compre aquilo, né? Aquilo que vale o que pesa, né? Porque o tamanho do pão nem sempre quer dizer que ele tem aquela matéria-prima, aquele peso ideal, né? Quem vende realmente por unidade, na realidade a intenção é enganar o consumidor. Acho que o pão tem que ser vendido a peso. O quilo do pão vai oscilar entre R$ 7,50, R$ 8,00? Vai entre R$ 7 e R$ 10. No sul tem padarias vendendo já R$ 13,14, que é um risco muito grande aqui para nós, né? Cada redução do consumo. Quantas padarias temos em Alagoas e em Maceió, essas legalizadas? Olha, as legalizadas que tem registro lá na Federação das Indústrias, em torno de 1.700, que é um número muito grande em relação à população de Alagoas. Que a gente tem dados de padaria de outros estados e Alagoas, infelizmente, tem o maior número de padaria per capita. O pão nosso de cada dia, como disse, está aí mais caro, mas ninguém vai deixar de ter o pão, que é algo essencial, importante, sagrado na mesa de todo consumidor. Agora, as dicas aqui de economia é bem olhar para comprar em quilo e ver também os produtos em cada estabelecimento, porque eles variam. Além de todos os insumos, o aumento do dólar faz com que tudo isso, o trigo, venha trazer para cima o preço do nosso pão de cada dia. Aqui com as imagens do Valdemir Soares, da panificação aqui da Ponta Verde, a Panaderia. Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Pois é, tá aí, a consequência é para todos, né? Ah, mas eu não tenho culpa, mas não tem que ter culpa, a consequência é para todo o aumento do pão, né? Inclusive não tem nada a ver com pão
e ao mesmo tempo tem o aumento da energia que está todo mundo reclamando, um absurdo, sabe? Dobrando, literalmente dobrando os valores e às vezes, em alguns casos, até além do dobro está vindo aí. E é complicado, é muito complicado, porque quem paga realmente é a gente, quem paga somos nós, contribuintes. Gente, hoje em dia, dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data que foi decretada pela ONU pede mais atenção para os transtornos que podem ser desencadeados pelo autismo, principalmente em crianças. Para lembrar a doença e a importância em entendê-la, é lançado neste mês o Abril Azul. O autismo é uma síndrome complexa e muito mais comum do que se pensa. Ela é muito mais comum do que se pensa. Atualmente, um estudo americano aponta que uma criança em cada 110 crianças tem autismo. Estima-se que esse número possa chegar a 2 milhões de autistas no país. Para falar melhor sobre esse assunto, recebemos aqui no estudo a neuropediatra, doutora Terezinha Rocha de Almeida, ela que é coordenadora do ambulatório de autismo do Hospital Universitário. O que é autismo, doutora Terezinha Almeida? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia alagoanos, bom dia Ariel, bom dia mães de autistas, bom dia profissionais que trabalham com o autismo. O autismo, como o senhor bem disse, é uma síndrome complexa. Ela é multifatorial, tem várias causas que desencadeiam o aparecimento da síndrome. É complexa, pode ser grave, agora também não pode ser motivo de medo o aparecimento dela. De desespero. De se criar um pânico em torno da síndrome. Ela é complexa e grave, mas ela pode ser detectada precocemente. A nossa luta está dentro deste contexto. Na medida que a gente detecta sinais precoces, antes dos 3 anos, que é a idade que a gente pode instituir o diagnóstico de autismo. Antes disso, a gente diz que a criança tem sinais ou traços do espectro autista. Então, esse diagnóstico, a identificação da doença numa criança, ela é até a partir dos 3 anos ou até 3 anos? Não, 3 anos a gente fecha o diagnóstico dentro da orientação médica, acadêmica. Certo. Agora, a partir dos 4 meses de vida, a gente já começa a detectar sinais precoces. Daí a importância das mães levarem as crianças para o acompanhamento do desenvolvimento normal da criança. Certo. Por quê? Porque os profissionais, quando veem que há qualquer sinal de alteração no desenvolvimento dessa criança que foge ao padrão, ele já pode estar apresentando algum sinal de que pode apresentar um transtorno autístico. Doutora Terezinha, a senhora falou que a partir dos 6 meses começa... 4 meses. 4 meses. Então, sinais, né? A gente não pode chamar autismo. Tá. 4 meses, algumas características, alguns aspectos, alguns traços que pode estar identificando. Pode, sinalizando. E isso pode não ser uma tarefa muito fácil para uma mãe, para um pai, para alguém que está cuidando da criança. A senhora poderia dar, assim, de uma forma bem prática para a gente, bem fácil de entender, quais são esses sinais com 4, 5, 6 meses que um pai ou uma mãe pode identificar numa criança? Tem como falar para a gente? Tem sim. Primeiro, o autismo é uma síndrome que ela pega 3 pilares importantes na organização da criança. Certo. São problemas com a interação social, problemas com a linguagem e linguagem não quero dizer só fala, é a maneira de se comunicar com o outro. E problemas de motilidade. Porque linguagem não é só fala, né? Exatamente. Só tá falando você fala com o corpo, com movimentos, com o olhar. Então, por exemplo, doutora Terezinha, que linguagem seria essa de uma criança? Eu estou tentando, como leigo, eu estou falando como leigo, falando como você que está em casa. Né? Que linguagem? Porque ela já falou o seguinte, linguagem não é só a fala, né? A gente sabe disso, linguagem não é só a fala.
Porque a gente fala linguagem, alguém pode pensar que é a forma como a criança está falando ou tentando E com 4 meses ninguém fala. Ninguém com 4 meses, exatamente, ninguém fala. Mas que tipo de linguagem, de gesto, movimento que uma criança com 4, 5, 6 meses pode revelar para a gente que ela pode ter o problema de autismo? Vamos para os sinais. Um dos sinais mais visíveis na criança que poderá apresentar autismo é a falta do olhar, da fixação do olhar. A criança com 4 meses, ela já tem condição de olhar no seu olho, de se fazer olhar também, de chamar a atenção para si. Ela quer ser olhada, ela quer ser apreciada. A criança que tem traço autístico, ela não está nem aí. Ela não se importa com você. Ela vive o mundo dela. Exatamente, já começa isso cedinho, precocemente. Outra questão é que a criança se oferece quando você tenta acolhê-la. A criança que tem traço autístico, ela não vai dar os bracinhos para você. Quando você tenta pegar ela não dá os bracinhos. Quando você pega nos braços dela, ela não ajuda, ela fica mole, imóvel, é mais um sinal. É a criança que quando você aconchega ela no colo, ela lembra, desculpe a palavra que é um pouco pesada, pode falar. Mas lembra um objeto, um pacote. Ela não se agarra em você, não chega ao seu corpo. Está entendendo? Entendi. E tem outros sinais também, como a criança que chora muito ou a criança que fica alheia. Certo. Que a gente chama síndrome, a síndrome silenciosa e a barulhenta. O que seria a barulhenta? É a criança que chora demais, aperreia demais, que pode ser um sinal autístico. Doutora Terezinha, deixa eu dar uma de Faustão e atrapalhar a senhora. Eu estou até um pouco... Muito interessante essas dicas, né? Como a senhora é didática. Obrigada. Como a senhora apresenta bem. E eu fico feliz porque a nossa intenção é levar para o telespectador, para a telespectadora, da forma mais simples possível, esses entendimentos. Então, veja, eu achava muito difícil identificar isso. 4 meses, 5 meses, o que uma criança de 5, 4 meses vai estar mostrando para a gente? Mas olha como é simples. Então, o autista, ele não dá os braços, não é comum isso. Eu estou até ajudando um pouco, não é comum. Ele não dá os braços, ele não olha para você. Para o seu olho, não fixa o olhar. Ele não se comunica, quer dizer, quando você abraça uma criança autista, ela não lhe abraça, ela vive o mundo dela. Então, são aspectos que realmente pode identificar, olha como ficou fácil agora, que a criança pode ter e apresentar já aí sinais autistas. E assinalar de que você pode olhar com mais cuidado aquela criança e encaminhá-la a um serviço que possa acompanhar o seu desenvolvimento, porque na medida que você descobre precocemente esses sinais, você faz a intervenção chamada precoce, com a equipe multidisciplinar, e essa criança no futuro pode não apresentar mais nenhum sinal. Agora a senhora me deixou arrepiar. Então agora fiquei arrepiado agora. Isso agora eu entrei num grau, assim, num estágio de emoção. É sério, Ariel, é sério. Gente, tudo que é para dar vida, para melhorar a vida das pessoas, deveria nos emocionar. Certo. Eu vou fazer essa pergunta daqui a pouquinho. Agora, veja bem uma coisa. Ela é congênita, né? O autismo é congênito, ele é hereditário, né? E a pergunta é, alguém pode nascer normal e desenvolver o autismo ou já nasce exatamente com ele? Bem, as teorias mais frequentes dizem que já nasce com ele. Você já nasce com predisposição para apresentá-lo. Certo. Agora, muitas vezes os fatores ambientais... Por exemplo? As relações familiares, desligamento da criança, não culpando, porque a gente tem que tirar essa história de culpa da mãe ou da família. Porque o autismo aparece muitas vezes em famílias que são bem estruturadas e que dão toda a atenção à criança. Mas uma ruptura de laço entre mãe e filho, porque a mãe tem um transtorno depressivo, ou porque a mãe não tem condições de maternar, ou alguém não pode substituí-la, porque a maternagem não é feita só pela mãe. A maternagem pode ser feita pelo pai, ou por um cuidador, por uma avó, por uma tia, por alguém que cuida. Certo. Então, às vezes, problemas nessa relação, que a gente chama relação de laço, problemas no ambiente, privação ambiental, que chama-se privação de estímulos, pessoas não interagem com aquela criança, vão agravando aquele quadro. Agora, claro que tem os fatores hereditários, que está provado,
estão Isso provados. aí é provado também, que a questão hereditária. Sim, a gente encontra famílias, por exemplo, com 3 autistas numa casa apenas, no mesmo núcleo familiar. Quando não encontra dentro do núcleo, às vezes tem gêmeos autistas. Quando não encontra no mesmo núcleo, encontra primos, parentes. Tem a questão genética também. Então, como eu disse anteriormente, ela é multifatorial. Até agora não se encontrou um fator único para se dizer o autismo, aquela questão da causa-efeito que nós, pesquisadores, estudiosos e o próprio povo tanto procura. Se tem um efeito, tem uma causa. Certo. Aí quer saber qual é a causa. Certo. No autismo, são várias causas, são multifatores, que a gente não entra nessa relação causa-efeito. Então, a criança pode nascer normal e, de repente, o ambiente também contribuir para que ele desenvolva, né? Tanto é, Ariel, que a gente encontra crianças com vários traços autísticos, que a gente fica até preocupada que aquela criança vai desenvolver um autismo verdadeiro. Certo. O clássico de Kanner, que é chamado, que é aquele que tem os 3 pilares que eu te falei completos, que a gente só chama autismo clássico quando tem problemas de motilidade, problemas de linguagem e de interação social e de fixação com determinados objetos ou situações. Então, a senhora está dizendo que existem vários graus e vários tipos de autismo. Os leves, os moderados e os graves. E dentro desse contexto que hoje é chamado transtorno do espectro autista, certo, porque pega vários tipos, dentro deste espectro, a gente encontra crianças que apresentam vários traços e crianças que apresentam todos. Certo. Às vezes a gente encontra um caso aparentemente grave, que a gente tem... Por isso que a gente não pode dar prognóstico no início, nem no meio. É acompanhar mesmo. É acompanhar. Aí a gente pensa reservadamente, esse menino não vai ter um bom prognóstico. Depois da intervenção, ele começa a diminuir a sintomatologia e às vezes você não encontra mais um sinal. Quer dizer, ele não tinha autismo verdadeiro. Está entendendo? Ele tinha traços autísticos que talvez eram gerados, como você lembrou há pouco, por um ambiente que era nefasto para ele. Perfeito, perfeito. Então, assim, quanto mais cedo diagnosticar, identificar, levar para um especialista, quer dizer, então há índice razoável de pessoas que começam com algumas características e depois todas essas características somem? Existem vários casos? Sim, olha, há pouco caiu um conceito que existia dentro do estudo do autismo, que era uma vez autista, para sempre autista. Caiu. Coisa boa, fico muito feliz. Caiu porque caiu. Caiu recentemente. Até 2011 eu fui a Paris e ainda tinha esse conceito. Até 2011, ontem. Ontem. Hoje já não tem. Por quê? Porque crianças que apresentavam todos os sinais e depois de tratada adequadamente, não apresentam nenhum. Como você vai dizer que ele é autista? É verdade, não. Gente, olha, isso, a importância da gente estar levando a boa informação para a população, exatamente com uma dica, às vezes tão simples. Você consegue salvar uma vida, consegue dar mais dignidade para uma vida, mais perspectiva para uma pessoa, para uma vida. Agora, como é que é o tratamento? Ele é só um tratamento na área física ou tem medicamento? Como é que é o tratamento? Medicamento para o autismo. Eu sou médica, mas eu tenho que ser coerente com a verdade. Certo. Eu não vou dizer que um médico, neurologista, neuropsiquiatra, psiquiatra, vai tratar e curar autismo. Porque não existe medicamento para isso. A gente usa medicamentos no sentido de minimizar os sintomas decorrentes do quadro, certo? Se o menino é agressivo, se o menino tem uma comorbidade que a gente chama comorbidade, quando tem outra patologia, por exemplo, a epilepsia associada, porque 70% desses meninos podem ter. Então, 70% dos meninos que têm autismo podem ter transtorno convulsivo. Aí a gente trata. Podem ter surto de agressividade e a gente trata. Mas a essência do tratamento do portador de autismo ou do espectro autista é a intervenção multidisciplinar ou interdisciplinar. É um conjunto de terapeutas, junto com o médico, que vai tratar de acordo com as áreas comprometidas. Ou seja, dentro deste contexto, entram o médico, entram o fonoaudiólogo, o psicólogo, a terapeuta ocupacional e até o fisioterapeuta quando necessário, certo? Não é obrigado ele ter, e a pedagoga ou a psicopedagoga.
que às vezes eles têm problema, na maioria das vezes, de cognição, de aprendizagem. Então, às vezes um autista é excelente na tecnologia, em mexer com um computador, com um telefone celular. Com toda a tecnologia. Toda a tecnologia. Eles têm uma filia. Filia quer dizer gosto, predileção. E, no entanto, ele não sabe abotoar um cadastro. Não sabe abotoar um botão na camisa. Doutora Terezinha, então precisa de apoio pedagógico. Eu entrevistei uma mãe que eu conheço o filho desde pequenininho e tal, e a gente fez uma entrevista com ela aqui, e ano passado, 2014, foi quando ele foi para a escola, já aos 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos. Tardiamente, Mas o primeiro ano que ele foi, ele mudou muito, não foi pouco não. Ele mudou muito pela interação. E aí ela trouxe até um vídeo, mostrou pra gente o comportamento do filho, muito interessante. Agora, além deles viverem o mundo deles, né, que é muito interessante, não adianta, pode gritar, pode xingar, pode falar, pode fazer o que você quiser, não adianta. Ele tem o mundo dele, é o mundo dele. Sim. O maior problema é a questão da interação social, porque a senhora falou que o grau maior, um dos aspectos, é a questão da falta dessa interação social. Sim. Esse é o pior problema, muito especialmente para as pessoas que lidam com o autista? Sim, porque causa um constrangimento muito grande aos pais. A mãe, o pai, aos parentes mais próximos. Você já pensou o que é você querer olhar o rosto do seu filho e o olho do seu filho e ele fugir de você? Aí a mãe diz pra gente, o meu filho não me olha, meu filho não quer encontrar com os meus olhos. Então isso gera uma angústia muito grande nos pais. A gente entende, dá um arrepio. Entendeu? Até. Então, uma mãe e um pai querendo ver, por exemplo, o olhar do filho, né? Exatamente. E não conseguir o olhar do filho porque o filho tem o mundo dele e tal. Exatamente. Mas deve ser interessante quando esses pais conseguem, mesmo com dificuldades para gerenciar essas questões, ele consegue se inserir o filho na sociedade, no restaurante, nas festas, na escola, porque é preciso muita determinação dos pais para que eles não piorem a situação do filho. Estou certo na colocação? Sim, está certo. Não piorem, tentando exatamente enfrentar todos esses problemas. E Ariel, a gente tem encontrado uma grande dificuldade, a não aceitação. Quando os pais não aceitam, na medida que eles não aceitam, eles não levam para o tratamento. Porque eles acham que aquilo é normal, é o filho que é diferente. Sim, é diferente, mas é uma diferença que precisa ser tratada. Precisa ser apoiada, ajudada para ele entrar dentro da interação, dentro do convívio com a sociedade. Então, a gente encontra isso mais no pai. Você é homem, eu vou ter que dizer para você, mas é mais no pai. Talvez seja aquela questão da negação, de que o pai não se permite ter o fruto dele prejudicado, mais do que a mãe. E aí eu vi uma reportagem com uma psicopedagoga aqui com a gente há uns dias atrás, uns 20 dias, e ela falando o seguinte, é muito interessante, ela falou que papel, isso é pesquisa, papel do pai, da figura do homem, inserir a criança na sociedade, na escola, na festa, a primeira vez que ela vai para uma festinha, a primeira vez que vai para a escola, inserir, levar a primeira vez a criança para o ambiente social. E aí, a gente não vê isso, é exatamente o contrário. Ele sai. A gente está mudando tudo, e tudo isso tem uma consequência. Agora, eu falei no começo do programa, eu nem imaginei que a gente ia entrar numa discussão tão gostosa e de uma certa forma emocionante, né? Sim. Que a gente não pode perder a esperança. Não. Sabe, o problema ele não pode ser gigante, tão maior que a gente, porque Deus nos deu um entendimento, uma força para a gente entender, enfrentar e realmente atravessar todos os problemas. E reverter essas dificuldades, né? Amenizar, é esse o nosso papel. Reverter. Aí você está contribuindo comigo e com todos os profissionais que trabalham com o autismo e com as mães, com a sociedade em geral, na medida que você traz esses problemas à discussão. O nosso papel é esse. A gente não pode se acomodar e se conformar. Pois é, doutora Terezinha, deixa eu falar uma coisa. Olha, eu fiquei muito mais feliz, muito mais emocionado do que eu poderia imaginar que estaria nessa entrevista. A emoção leva a mudanças. Exatamente, porque assim,
primeiro que você vê que há esperança. Sim, né? muitas. Segundo, de total mudança, pode até ser que não, mas já temos índices aí de que a criança começa e depois não apresenta mais nenhum sinal. Exato. Poxa, isso é consequência de um tratamento, de um acompanhamento, de uma orientação. E mesmo que a criança não perca todas os sinais, há esperança de melhora. Né? Quantas crianças autistas aí a gente tem, né? Até pessoas famosas que tinham graus, mundialmente falando, sinais de autismo, que hoje está aí o nome ainda hoje, que todos se são beneficiados com as descobertas dessas pessoas. Exatamente, né? Nós temos doutores, professores, artistas, biólogos, tem uma bióloga famosa nos Estados Unidos, né? Gente, em biologia animal, que é doutora em biologia animal e é autista. Doutora, tem uma pergunta, não dá nem tempo mais, mas assim, onde é que as pessoas podem... Existe o serviço público de atendimento para esses casos? Existe. Eu trabalho em 2, né? Trabalho em 2, quais? Trabalho no Hospital Universitário, onde a gente faz a pesquisa PREO, que é uma pesquisa francesa, mas com extensão em outros países, entre eles o Brasil, onde a gente faz a detecção precoce desses sinais a partir dos 4 meses e faz a intervenção, que a intervenção chama-se o tratamento. E o outro lugar público onde eu trabalho é no NACE, Núcleo de Atenção a Crianças Especiais na Clínica Guri, que é pelo SUS também. A Guri, né? E no HU. No HU. Olha aí, então eu quero agradecer, viu, doutora Terezinha Almeida, as dicas maravilhosas, não estou exagerando não, maravilhosas mesmo, né? Sobre o autismo e você que pode ter alguém aí, de repente, você que está vendo a nossa entrevista e vê algumas características numa criança, pode procurar o Hospital Universitário e a Clínica Guri. As duas... O HU, só interrompendo, desculpa, mas o HU vai recomeçar em maio. Houve um intervalo, aí em maio a gente já está retomando. Pronto, o HU retorna em maio, né, próximo mês, só que a Clínica Guri continua o atendimento. Então você pode procurar esses 2 ambientes, tá certo? E com certeza vai dar uma vida muito melhor para o seu filho, para a sua criança, para o seu bebê, tá certo? Então, muito obrigado, viu, doutora? E a gente vai convidar outras vezes. Ariel, eu gostei muito da oportunidade que você deu, inclusive no dia de hoje, que é um dia especial. Exatamente. Porque é a abertura da campanha, que é o mês de abril todo. Então, você coroou a gente e a sociedade com o dia 2, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, nada melhor. Isso mesmo. Eu achei que você nos deixou muito à vontade. Foi uma entrevista maravilhosa, encantadora. Que bom. Me senti muito bem com você. Que bom, que gostoso, né? Que gostoso, bom. Muito bom. Gente, olha, começa na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, a campanha de vacinação contra o papiloma vírus, o HPV. A vacinação irá acontecer nos postos volantes da capital. São eles: Maceió Shopping, Shopping Pátio e Hiper Bom Preço da Gruta, no horário das 14 às 20 horas. Aos sábados, o atendimento também seguirá o horário de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. Portanto, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que a doutora Terezinha Almeida, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa. Fique com Deus, tenha um final de semana maravilhoso, uma boa Páscoa para você, para sua família e até segunda-feira. Olha, se Ele, Papai do Céu, nos permitir, você não pode sair daí agora, não pode não, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Tchau, tchau!